Olá, tudo bom? Estamos de volta aqui no nosso Os Donos da Voz, o seu programa sempre na mídia mais próxima de você. E no terceiro episódio, mais uma vez, eu e Ineuzinho. Boa tarde, bom dia, boa noite. Marcelo Ineu é o nosso companheiro de todos os programas. Tudo bem, amigo? Tudo bem, Natanael, Nata, é um prazer mais uma semana estarmos juntos. Espero que façamos novamente um bom programa, que a gente consiga levar algumas informações e um pouco de conversa, descontração e cultura para as pessoas. Com certeza vamos levar sim, Neuzinho. Você sabe por quê? Na realidade, eu vou começar de uma forma mais descontraída, mas não é muito não. Eu vou te chamar para um assunto bem bacana que a gente vai falar aqui. Seria uma solução para os incêndios? Uma empresa dos Estados Unidos está trabalhando com uma ideia, já conseguiu captar, inclusive, muito dinheiro para fazer um equipamento que vai resolver o problema dos incêndios de uma forma diferente daquela habitual que todos nós já conhecemos, que é apagar o fogo com água. Mas a ideia original, a ideia diferente de uns caras que trabalharam, inclusive, na NASA, eles estão fazendo uma startup, eles têm uma startup, e essa startup é para resolver o problema do fogo de uma forma mais rápida, segura e barata. É claro, depois que, naturalmente, essa tecnologia for democratizada para todo o mundo. Como é que funciona? Sabe como é que funciona, Leão? Não, essa pauta não. Essa é bombástica. Essa é bomba. Essa é bombástica. Bomba e boa. Então começa da seguinte forma. Veja só. Você sabe, o fogo ele se propaga em razão do quê? Da combustão e do oxigênio. O oxigênio faz parte desse processo da formação do fogo. O que essa startup inventou? Inventou um equipamento com um som, se chama infrassom, que é um som mais baixo, é um som menor do que qualquer som que o ser humano possa ouvir. E esse infrassom, ele tem como resultado, acionado em direção ao fogo, ele tem como resultado fazer desaparecer o oxigênio. Interessante. E em desaparecendo o oxigênio, o fogo é debelado. Então é impressionante o custo dos incêndios em todos os países do mundo. Estados Unidos é uma loucura. O fogo nas florestas dos Estados Unidos, em várias cidades. Você sabe que o ano passado pegou fogo em Los Angeles, lá em vários locais. Exatamente. Né? Pessoas morreram, perderam casas e tudo. E você sabe que nós estamos aqui nos adiantando aqui, né, com as chamadas, mas eu quis dar esse pitaco aí para chamar sobre esse assunto, e já que eu já passei do pitaco, eu vou concluir, dizendo que essa startup está na onda, está recebendo muito dinheiro, imagina só, a solução para os incêndios, porque inclusive esse equipamento, Ineu, ele pode ser colocado numa forma sutil numa floresta. Interessante. Ele pode ser colocado numa floresta, e esses incêndios de floresta seriam debelados com esse resultado fantástico, dessa ideia fantástica. Mas ainda em experimento. Está em experimento, mas é certeza que o resultado é debelar o fogo. Por quê? Porque ele consegue, somente com esse infrassom, ele consegue fazer com que o oxigênio desapareça. Né? O oxigênio desaparecendo acaba o fogo. Então, eu achei uma ideia genial, uma coisa assim fantástica. E, mais uma vez, aqui a gente enaltecendo, aplaudindo os engenheiros, né? A engenharia é espetacular, as ideias, as novas tecnologias. Então, quem diria que um dia, né, podia ser, inclusive, uma brincadeira? O dia da mentira. Não, mas isso não é dia da mentira, não. Até porque o dia da mentira é só 1º de abril, né? E nós estamos aqui no mês já de novembro, quase, né? Estamos aí no meados de outubro, novembro, estamos nessa... Mas ainda com clima de inverno. Com clima de inverno, tivemos uma semana aí terrível,
Mas já que eu dei a minha primeira manchete juntamente com a notícia e o comentário, eu passo a bola para você. Nathan, temos bons assuntos hoje, também algumas coisas interessantes, nós não falamos a pauta anteriormente. Você conhece os relógios, aqueles smartwatches, Sim, né? sim. Você sabia que os smartwatches sabem mais da tua vida do que o teu médico e sabem mais da tua vida do que teus familiares? Olha, eu sou assim meio obtuso aí nessa área da informática, das novas Os tecnologias. smartwatches coletam diversas informações, Certo. mas uma das pautas que eu vou falar mais adiante é de quem são essas informações? Quem é o dono dessas informações que eles coletam? Será que você sabe? E se você já começasse com esse assunto bombástico que mexe com a saúde das pessoas e todo mundo é muito interessado com isso? Recentemente, e aí entra a tua área jurídica, tem muitas discussões jurídicas em relação a isso, mas eu trago esse assunto para a questão médica, né, para a questão de saúde, porque diversos aparelhos de smartwatches, dentre Apple Watch, da Samsung, diversos desses, eles captam, né, informações cruciais, informações vitais no dia a dia e de forma contínua. Então, eles coletam frequência cardíaca, eletrocardiograma, eles coletam saturação de oxigênio, tem alguns que podem fazer até dosagem de alguns elementos, como glicose, de forma indireta, né? E essas informações, quando você compra um smartwatch, você aceita os termos de uso e, com certeza, 90% das pessoas não leem esses termos de uso, porque a gente é um termo de uso gigante, confesso que na maioria das vezes nós não lemos. Com certeza. E você está concordando com uma série de coisas que podem infringir a famosa Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, por exemplo, a LGPD. Porque de quem são esses dados? Por exemplo, existem aplicativos que eles te avisam, né, se você tiver uma arritmia. Mas aonde está a coleta dessa informação? Para onde for o teu dado? Você lembra daquela história da íris, que eles coletavam, que eles compravam íris, a imagem da íris dos pacientes? Existe aplicativo, sendo que até participei de um estudo, que é um aplicativo do coração, que ele coleta a tua ausculta do coração para jogar numa IA, para alimentar uma IA. E eles compram de você isso. Os smartwatches não compram, eles gerem aquela informação que você aceita repassar. E com isso, não só eles sabem tanto da tua saúde, o quanto eles conseguem direcionar empresas para que tentem contato com você, para que usem essas informações e que você, de alguma maneira, compre produtos e coisas assim. Então, eu achei interessante esse assunto, porque a tecnologia nos move de uma maneira tal que a gente perde um pouco do parâmetro até onde a gente deve chegar. E uma coisa clássica na medicina que a gente tenta muito ter o controle é em relação ao sigilo dos dados médicos. Então, aquela relação entre paciente, o que nós conversamos dentro de um consultório, tem que ficar entre nós. É segredo, principalmente quando são dados, né, que são dados muito sensíveis em relação a doenças crônicas, né, HIV, por exemplo, doenças psiquiátricas, isso tem que se manter em sigilo. E por que as grandes Big Techs, elas têm o direito de acessar os teus dados vitais? Elas sabem se você... Porque se você tiver, por exemplo, existe uma arritmia, Nathan, que é uma arritmia que até um dia nós podemos falar sobre isso, que é uma arritmia que se chama fibrilação atrial. A fibrilação atrial é uma das arritmias mais comuns, principalmente nos idosos, ela fica mais frequente com o passar da idade, e ela é uma arritmia muitas vezes silenciosa. E o problema dessa arritmia, por ela ser silenciosa e muitas vezes assintomática, ela só se manifesta quando você tiver o evento fim dessa arritmia. E o evento fim dessa arritmia, que é responsável por mais de 20% de todos os casos no mundo, é o AVC, o acidente vascular cerebral isquêmico. Então, essa arritmia é detectada pelos smartwatches. E a empresa vai te dizer assim, ó, atenção, você está com uma arritmia, você procure um cardiologista. Ou seja, não é você, não é o médico, ninguém está te dando isso. De alguma central, né, em algum local do mundo, pode ser do Brasil ou de outro, elas estão detectando isso, estão te informando, estão te orientando. Ou seja, de uma maneira direta, elas estão interferindo, embora muitas vezes de uma forma correta, né, mas elas estão interferindo e saindo um pouco dessa proteção, desse sigilo médico. Isso é um assunto... É um assunto fantástico. Fantástico. Fantástico, porque a base de fundo dele é a questão da ética, né?
A base de fundo dele é a segurança das informações. A base de fundo dele é o direito do cidadão de ficar com ele mesmo essas informações. Às vezes ele não E quer que não, sejam divulgadas. exatamente, Né? exatamente. Eu tenho um problema, eu tenho uma Sim. doença, mas eu não quero. Sim. Aí você pode dizer, bom, mas então não compra o smartwatch, mas aonde está descrito isso quando vão vender que ele vai ter que compartilhar essas informações? E são informações diversas. Os teus aplicativos estão no teu smartwatch, os teus cartões estão no teu smartwatch. Quem garante 100%? Claro que se a gente chamar o Adriano, nosso querido da Icon, que passou aqui, ele vai falar sobre criptografia, essas coisas todas. Claro que existem dados, né, bastante protegidos de uma forma geral, mas essa questão de dados relacionados à saúde não tem uma proteção tão interessante assim, né? Assunto bom. Agora, lembrei agora, você falando disso, da telemedicina. E a telemedicina também não dá segurança, porque no instante que você está entrando numa mídia, por exemplo, do hospital, para se consultar com o médico, você também não está, na realidade, no frigir dos ovos, não está tendo aquela consulta, extrapola a relação médico e paciente, não acha? Com certeza, mesmo que você esteja o médico e você do outro lado, de uma forma privada, tendo essa conversa, né, privativa, melhor dizendo, tendo essa conversa de uma forma privativa. Ela está sendo gravada. Ela está sendo gravada, ela está sendo armazenada. Alguém com certeza terá acesso, né? Então, só que a questão da telemedicina, né, ela é uma coisa que veio para somar. Né? Principalmente num país como o Brasil, que ele é um país continental, né? As especialidades não chegam, as especialidades médicas não chegam nos extremos, né? Ela não chega no extremo do Amazonas, no extremo do Pará, em alguns lugares do sertão. Você acha que nesses casos é válido? Eu acho que ela é válida em qualquer lugar, desde que ela seja bem usada, bem utilizada. E eu acredito que ela é, de alguma forma, bem utilizada. O que ela não pode substituir é a mão do médico. Em que nível chegou esse acesso à telemedicina? Você tem conhecimento se isso pegou, se não pegou? Sim, sim. Hoje em dia ela é extremamente difundida, né? A própria prefeitura aqui de Joinville tem um programa junto talvez com o consórcio intermunicipal de saúde. Eles têm, por exemplo, você quer consultar com um cardiologista, você vai consultar com o médico do posto. Quando demora muito o cardiologista, você vai consultar com o médico do posto, faz uma telechamada com o cardiologista atende via telechamada, ele vai ser, né, o médico do posto, obviamente, vai examinar o paciente, e aí você tem as condutas, tem a solicitação de exames. Em relação à interpretação de exames, por exemplo, eu faço parte de um grupo nacional, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, que nós interpretamos eletrocardiograma online, direto, ao vivo, no momento, de todo o Brasil e inclusive de outros países que usam a língua portuguesa, Cabo Verde, por exemplo, Angola, a gente interpreta Moçambique, a gente interpreta eletrocardiograma aqui no Brasil de um exame que foi feito em 2 minutos atrás, ele cai diretamente numa rede, tem dezenas de médicos no Brasil interpretando e você vai fazendo automaticamente. E você já teve essa experiência? Sim, eu faço parte disso, não tenho feito tantos plantões, porque isso se chama plantão, mas eu fico ali num background, quando eles têm necessidade a gente entra, né? Então é muito interessante. Ela chegou para ficar, ela tem sido bem usada, sempre tem coisas para serem ajustadas, né? Mas não se fez perder profissionais, não se fez perder empregos. Eu acho que essas coisas, como a gente diz, as melancias vão se ajeitando e o que é bom fica. Mas tem que também se forjar no profissional um perfil que dote ele dessa condição de poder saber usar essa relação distante, né? Porque uma coisa é você fazer consulta pessoalmente, você em contato direto, sim, né? Via vi, né? Olho a olho com o teu paciente. Outra coisa é você, num receptor, numa telinha, você tentar identificar algumas coisas que você possa olhar e que, naturalmente, essa distância não te ajuda tanto, né? Com certeza, isso aí volta a história da inteligência artificial. Vai chegar em algum momento que o paciente vai
falar com uma inteligência artificial mediada talvez por um profissional da saúde, e o conjunto dos sintomas, das queixas, do período, do tipo, da intensidade, da frequência, vai determinar com que a IA diga assim, ó, é isso. E aí o médico vai confirmar ou não. Então, isso é um jogo, um conjunto de coisas, né? E eu acho que as peças vão se ajeitando, e eu acho que com certeza, basta ver por uma coisa, Nata, e isso é real. Estava falando para os alunos ontem, eu tive aula essa semana com os alunos da Univille, e é uma coisa interessante, assim, o quanto isso veio ajudar, e na cardiologia existe uma coisa que se chama de paradoxo cardiovascular, que tem uma doença que se chama insuficiência cardíaca, que ela é a via final de todas as outras doenças cardíacas, de infarto, de hipertensão, de colesterol, dessas coisas assim. Essa doença é a insuficiência cardíaca. E com tudo de remédios hoje, grandes remédios que prolongam a vida dos pacientes, essa insuficiência cardíaca só aumenta. Esse é o paradoxo cardiovascular, mas por que ela aumenta? Porque a população envelheceu. Então hoje você ter pessoas de 80, 90 anos no ápice da sua, realmente, não digo no ápice da saúde, mas ainda considerados pessoas sãs mentalmente, pessoas bem estruturadas fisicamente, independentes, que fazem as suas atividades habituais de forma cotidiana sem problema algum, isso aumentou significativamente. Então, a gente se faz cirurgias que se chama endovascular, de colocar uma prótese numa válvula do coração, numa doença que é de idoso, e isso se faz em pessoas com 80, 90, 90 e poucos anos. Então, isso é muito interessante, eu acho que essas coisas só vieram para ajudar. Por falar em pessoas de 80, 90 anos, Ineu, falando um pouco agora de arte e de cultura, Joinville vai receber no próximo dia 13 de novembro um baita evento, que é a Harmonia Jazz Festival. É um festival de jazz e blues aqui em Joinville, com figuras muito interessantes do Brasil e do mundo. Nós teremos aqui o Bob, o grande Bob, vai estar em Joinville, ele que é americano de Massachusetts, e estará aqui em Joinville. Esse cara sabe quantos anos que tem? Não. Aí nós estamos falando hoje de longevidade, né? Aumentou aí o número da vida das pessoas, as pessoas estão vivendo mais hoje. Esse cara vai fazer 95 anos no dia 27 de dezembro. E vai estar em Joinville. É bluseiro, é jazzeiro, vai estar no Festival da Harmonia Lira. Esse cara que a gente vai ver um pouquinho agora. You can call me Pascocha. You can call me Tanky. You can call me what you want. But my real name is the Blues. Olha, esse cara é demais. Bob Stronger, americano, vai fazer 95 anos, agora no dia 27 de dezembro. Imagina só que loucura. E com essa vitalidade, com essa animação, Ineu? Espetacular. São os avanços da medicina, hein? Espetacular, é isso aí. E ativo, né? Se vem tocar. Não, ativo, você viu a energia do cara. Você vai trazer também uma notícia aí dessa área... Da área cultural. Algumas vezes eu já tive interesse por um concerto. É um grupo de concertos de música clássica que ocorre em diversos países, diversas cidades do mundo e diversas cidades do Brasil, que se chama Candlelight. Não sei se tu já viu. Já vi, das aqueles velas. Concertos das velhinhas. Espetacular. Né? É espetacular. E esse final de semana, nesse próximo final de semana, no dia 1º, no sábado, 1º de novembro, eles vão estar aqui em Joinville, fazendo um concerto, que é um concerto de cordas, quarteto de cordas Monte Cristo, e eles vão interpretar músicas de duas bandas de rock pop, né? Que são Coldplay e Imagine Dragons. Nossa, no sábado, 19 horas. Isso é espetacular. Mas que dia é isso? Agora, sábado, dia 1º de novembro. 1º de novembro. Né? Então, se não me engano, para comprar os ingressos é feverup.com, né? Que tem o site, mas é só colocar Candlelight, você vai buscar Candlelight Joinville. É um concerto espetacular. Imagina músicas agradáveis sendo tocadas em quarteto de cordas. Isso deve ser espetacular. Então, essa é a minha dica desse programa da parte cultural. Então, para quem diz que Joinville não tem atividades culturais, musicais, temos melhorado bastante nesse setor. Inclusive, quero parabenizar aqui os produtores culturais, musicais, que têm se envolvido, se esforçado
para que Joinville esteja na rota dos musicais, do teatro, dos shows, dos eventos específicos. Essa semana também, agora veio de lembrança, essa semana também teremos uma grande união, né? Que é da banda 14 Bis. A banda 14 Bis Fantástica, é uma banda adoro 14 Bis. fantástica, né? Junto com, se não me engano, é com o Trem Rural, que é uma outra banda. Expresso Rural. Expresso Rural, Expresso desculpa, Rural. isso. Então vai ser uma junção. 14 Bis tem músicas maravilhosas, né? Que nos levam ali para a década de 80. Então também é mais uma... Joinville tá melhorando, hein? Tá melhorando nessa parte. Tivemos shows recentes, tá bem bacana. E não está melhorando só nessa parte, na área também de restaurantes e bares, né? Tem pessoal que brinca aí, que diz, olha, eu cheguei em Joinville quando o restaurante fechava... Ao meio-dia. Fechava para o almoço. Sabe, né? Quando eu vim para cá, um tio da minha esposa que morava aqui, ele dizia que realmente Joinville, alguns restaurantes fechavam para o almoço. Né? Restaurante então, fechava para o almoço. Espetacular. E hoje nós temos aí grandes opções em várias culinárias, inclusive, né? Se você tem comida árabe, tem comida italiana, tem comida alemã. Tem regiões da cidade. Tem comida australiana. Tem tudo, né? Então, Joinville já está ficando assim uma cidade agradável. Sempre foi uma cidade espetacular, maravilhosa. E se você uma quiser cidade tomar de café, progresso, uma cidade de grana, de PIB, de grandes indústrias. Por isso que a gente apresenta aqui a Joinville Maravilha, né? Toda semana a gente estará apresentando a Joinville Maravilha, que é a Joinville de sucesso, a Joinville que faz bem, a Joinville que sabe fazer, a Joinville da Schultz, a Joinville da Opa Beer, a Joinville da Seu Bet, e outras estarão desfilando por aqui também, aqui no nosso programa, Os Donos da Voz. Pois, e falar nisso, tu já quer dar uma ideia do quem vai ser a Joinville Maravilha de hoje, ou qual a empresa que nós vamos falar? Joinville Maravilha de hoje é uma empresa, Ineu, eu conheci essa empresa em 1982. Na realidade, não foi essa empresa que eu conheci. Naquela época, era um arremedo de uma grande empresa, porque os caras estavam iniciando. 2 gaúchos, o Luiz Antônio e o Nauro Selbach. Selbach é um sobrenome de origem alemã, mas tem inclusive no Rio Grande do Sul, tem uma cidade chamada de Selbach. Isso. Então, os caras vieram de lá, na década de 70, vieram para cá e instalaram aqui em Joinville uma loja de venda de imóvel para escritório. Então, vendiam móveis para escritório, máquina também, aquele tempo das máquinas aí. Digitadora. Máquina de escrever. Né? E tal. E tinha uma loja, assim, podia-se dizer, uma loja, assim, boa, né? Era uma loja boa, uma loja... não era uma loja, uma super loja, não era uma Magazine Luiza da área dos móveis de escritório, mas era uma estrutura boa, tal, vendiam bem. Bom, o tempo passou e os caras foram mudando de cabeça, foram crescendo, e hoje a Seu Bet é uma das maiores empresas do Brasil, não nessa área mais de venda de móveis para escritório, mas sim na área das tecnologias de informação. O que os caras fazem, só para você ter uma ideia. Principalmente impressoras, né? Impressora também. Esse é um lado, um foco deles. Eles, por exemplo, você compra muito produto pela internet, né? Você compra do Mercado Livre, essas empresas todas, você compra de quando em quando, está recebendo em casa um pacote. Tem etiqueta que tem em todos os pacotes. Com o código de barras e... A gente chama de etiqueta inteligente, que tem todas as informações ali, que horas saiu, quando saiu, tal. Essas etiquetas, 50% dessas etiquetas desses produtos que são comercializados em todo o Brasil, 50% saem da Seu Bet. Não sabia desse dado. Até deixa só rapidamente... Só para concluir, a Seu Bet tem uma fábrica em São Paulo, inclusive, que faz só isso, só etiquetagem, que é um número impressionante. E eles estão sediados em 11 estados no país. Então, é uma super empresa que vai passar por aqui no nosso quadro
que fala sobre a grandeza de Joinville na área econômica e na área de saber fazer a coisa que dá certo. Seu Bete faz parte hoje da vida do catarinense, da vida do brasileiro. Então, para nosso orgulho, é uma empresa de Joinville. Interessante, muito interessante. Desculpa, tu estava nessa apresentação espetacular, excelente, realmente eu realmente não sabia de toda essa grandeza da Seu Bete, fico feliz em saber disso, mas me chamou a atenção quando você falou de etiqueta inteligente, você lida com essa parte do direito do consumidor. Esses dias eu estava vendo uma reportagem que naquela etiqueta inteligente tem os teus dados de quem fez a remessa e do destinatário, tem os dados completos. Com tudo. Então, o pessoal orienta, né, pelo menos da área de defesa do consumidor, né, que não da parte jurídica, não é o meu caso, mas eu vi uma reportagem que eles orientam que quando você receber um pacote desses com essa etiqueta inteligente e você for descartar no lixo reciclável o papel, você pega e rasga, salva aquilo ali, rasga, diminui, porque existe fraude a partir daquilo ali, inclusive com dados telefônicos, com uma série de coisas. É uma dica interessante. Sim. Então, você recebeu a etiqueta inteligente de alguma encomenda que chega quase todos os dias nas nossas casas, descarte aquela etiqueta inteligente, porque isso é segurança. Salva ela, salva a etiqueta e guarda em casa. Ou guarda em casa, ou descarta em outro momento. Ou melhor, não é para descartar junto com o lixo, né? É uma etiqueta que é uma etiqueta, sendo de segurança, tem informações confidenciais em relação à sua pessoa e também ao fornecedor do produto que você adquiriu. Daí porque essa pertinente informação do INEU no sentido de salvaguardar os teus direitos, tuas garantias, os teus segredos de consumidor. Você tem, então, recorta, bota numa gavetinha, até é legal. Você faz coleção de etiquetas, no final do ano você vai saber quanto é que você comprou, gastou, quanto que você gastou. Eu quero trazer um outro assunto para você, que não é nada fácil falar sobre isso, mas é um assunto que a gente tem que falar sobre isso. É um assunto pesado, porque eu vou ter que dizer para você que saiu uma pesquisa nos últimos dias de uma universidade inglesa, Cambridge, informando o seguinte, que o Brasil é líder na governança criminal. Isso quer dizer o quê? Que o Brasil de hoje, o crime é muito organizado. É muito organizado. É muito organizado. E pior do que isso, há entes do governo. Quando me refiro ao governo, eu vou corrigir. Há entes do Estado. Melhor. Há entes do Estado que, historicamente, vem tendo uma relação promíscua. E muito próxima. Próxima, indevida, ilegal, aética, imoral com a bandidagem. Esses últimos fatos que aconteceram, aliás, tem muita gente abismada com as mortes que aconteceram nos últimos dias no Rio de Janeiro, em razão de um confronto entre a Polícia Civil, a Polícia Militar, numa operação nas favelas do Rio. No Alemão, principalmente naquelas principais favelas do Rio. Eles foram lá para cumprimento de mandato judicial, no sentido da prisão e de pessoas e apreensão de bens. E material bélico, né? E tudo ou mais. Então, era uma operação autorizada pelo judiciário. E foram lá e acabou havendo um confronto. O resultado foi o quê? 120 pessoas mortas. Entre os 120, 4 bandidos, 4 policiais, civis e militares, e os demais bandidos que operam no Rio de Janeiro. Nós sabemos que o Rio de Janeiro, Ilhéo, hoje o Rio de Janeiro é comandado Comando Vermelho. Pelo Comando Vermelho. E São Paulo, PCC. Pelo PCC. Nós temos, na realidade, no Brasil, hoje, 68 grupos organizados da criminalidade. 68. Os principais são o Comando Vermelho e o PCC. E o que acontece? Esses grupos comandam
E o estudo, quando fala sobre a criminalidade no Brasil, que são pessoas especialistas na área da segurança pública e tudo mais, dessa Universidade de Cambridge. O que acontece? A pesquisa revela que 26% da população brasileira está submetida a esse guarda-chuva da bandidagem. É que a bandidade se aparelhou de uma maneira dentro da sociedade, dos com grupos, comércio, né? Dos grupos criminais, dos grupos criminosos, desses PCCs e PVs da vida. Então, o que acontece? Esses caras, além de serem narcotraficantes, além de trazerem e importarem o contrabando de armas. Você viu, além das mortes, foram apreendidas mais de 150 fuzis, submetralhadoras. De uso exclusivo do Exército. Também os equipamentos de drone, então tudo mais. E aí há quem, inclusive, diga que nesse episódio se matou muito mais do que muitas guerras em todo o país. Aliás, no Brasil, no dia a dia brasileiro, anualmente, se mata mais do que muita guerra em todo o mundo. Sim. Então, quando se fala, por exemplo, o Brasil fala de soberania, o atual governo fala muito de soberania, mas que soberania tem esses 50 milhões de brasileiros que estão sob o guarda-chuva da bandidagem? Então, você veja só, esses caras que moram nas favelas, nessas comunidades, eles têm que se submeter à lei, entre aspas, né? A lei e a ordem da bandidagem. E o que é isso? A lei e a ordem da bandidagem... Dançar conforme a música deles. Dançar conforme a música. Então, é o seguinte, esses bandidos vendem para essa população de pessoas que são trabalhadoras, são pessoas normais, que têm as suas vidas, que trabalham, que produzem, mas eles estão submetidos a esses grupos criminosos em todos os aspectos. Eles querem luz, eles têm que pagar para o bandido. Querem gás. Querem gás, tem que pagar para o bandido. Querem internet, tem que pagar para o bandido. Então, essa submissão faz com que eles virem reféns dos caras, reféns da bandidagem. Mas você acha que essa operação que teve no Rio de Janeiro seria um ponto de volta, um turning point, assim, que talvez a partir de agora outros estados vão seguir isso? Não é isso a ponto ou de acha volta, que foi só um ponto isolado? Não, na realidade, lamentavelmente, o que acontece? Nós estamos aí próximos de uma próxima eleição. O Brasil terá eleição no ano de 2026. Majoritária. E as discussões políticas já começaram. Então, você observa, inclusive, que tudo o que se faz no Brasil, um ano antes da eleição, nós estamos um ano antes da eleição, 2 anos antes da eleição. Não, é um ano, é 2026. 3 anos antes da eleição. Tudo o que se faz antes da próxima eleição, é pensando. 4 anos antes da próxima eleição. Ou seja, os caras foram eleitos ontem e já estão pensando na próxima eleição. No Brasil não existe projeto de governo, não tem projeto de Estado. Nós queremos chegar aonde? Não sabemos. Ninguém sabe. Mas isso não é de agora, né? Não é histórico. Isso que eu estou falando. É histórico. O aparelho, o Estado, o governo serviu como uma casa para essas pessoas, né, para esses políticos que na grande maioria deles, isso seja de que lado for, eles não estão lá pelos interesses da população, e sim pelos seus interesses e interesses dos que os cercam, né? E isso é Brasil. Meu pai sempre dizia isso, dizia assim, ó, não fica preocupado, isso desde a década de 80, quando eu comecei a crescer ali, que ele dizia, quando eu fui fazer o meu primeiro voto, né, que tu fica naquela ideia em quem tu vai votar, disse assim, não fica pensando no político, nesse lado ou no outro. Baixa a tua cabeça, faz a tua vida, trabalha, seja bom para os teus, cria os teus filhos e pensa em ti, porque em ti nas pessoas que tu pode melhorar, porque se tu for pensar, porque é engraçado, às vezes eu acho que a gente comentou numa outra vez aqui, que às vezes a gente vê algumas decisões de governo, em relação a imposto e coisa assim, não tem nenhuma decisão que tu diga assim, nossa, que maravilha, que bom, coisa boa, né? Coisa boa. É sempre uma decisão para que de alguma maneira você
saia prejudicado a mais, ou é aumento disso, aumento daquilo, se aumenta o IOF aqui, ele vai diminuir outra coisa, impressionante, aí faz uma PL para o imposto de renda ser isento até 5 mil, daqui a pouco ele crava num outro imposto, ele piora para a classe média, e eles ficam falando, eles são todos os políticos, ficam falando que isso é em benefício do pobre, e sempre quem é o mais prejudicado é o pobre. É claro, porque se aumenta o raciocínio, é que as pessoas não entendem o seguinte, porque se aumenta o preço do produto, O empresário vai repassar. o empresário vai repassar. Sempre. Então, se aumenta o imposto, o empresário não vai absorver sozinho o imposto que ele vai ter que pagar. Ou seja, produto que ele vai vender, comercializar com mais imposto, ele vai ter que tirar de algum lugar. E quem vai pagar é o consumidor. Aliás, sempre é o consumidor, sempre é o cidadão, né? Sempre acaba no colo do cidadão, sempre acaba no colo do consumidor. Essas ideias malucas, não é nem maluca, é ideia perniciosa, ideia maldosa de o Estado oferir mais dinheiro, chamar mais dinheiro para o seu cofre para gastar mais. Uma coisa até aproveitando, Ineu, como é que pode, num tempo em que a comunicação se faz pela internet, pelas mídias sociais, até consulta médica, como você ressaltou muito bem aqui há pouco, elas são feitas assim à distância. Há necessidade de um governo, numa presidência da República, viajar para conversar com o outro presidente, e não só isso, leva a mulher e leva mais 120 pessoas na comitiva. Há necessidade disso? Que o chefe do Estado viaje sozinho, com uma comitiva pequena de, no máximo, 10 pessoas, está correto. Agora vai levar 120, 150 pessoas para passear, para gastar o dinheiro do povo. Mas tu espera essa lucidez de algum governante no Brasil? Não espera. Pois é. Isso só muda o partido. Então, respondendo a tua pergunta ali há pouco, quando eu falava dessa operação e você indagava, vai melhorar? Eu digo para você, não vai melhorar. Infelizmente, não vai melhorar. Talvez é uma ação necessária por um tempo, para conter um pouco, porque é assim que o Brasil funciona. Daqui a pouco as coisas vão voltar. Eu vi hoje sobre em alguma parte de uma reportagem que um observatório lá dos direitos, ou não só dos direitos humanos, mas um observatório das comunidades, mais ou menos assim o nome, que o cara falou, disse assim, ó, em 48 horas, todas essas pessoas e os seus postos estarão repostos. É claro, com certeza. Não há dúvida nenhuma. É uma empresa. É uma empresa. E como tal, se você perde 10 funcionários, você vai botar os 10 funcionários, outros 10 funcionários. Claro. Então, aquela história, a fila anda, e aí os caras vão continuar comercializando. Na realidade, a questão é a seguinte, polícia tem que ser polícia ostensiva. Polícia tem que ser mesmo forte, tem que ser firme, tem que fazer essas operações para conter, para segurar. Daí o porquê se fala de polícia ostensiva. Porque tem a polícia investigativa, que é a outra história, e tem a polícia ostensiva. Então, falta para a gente as duas coisas, porque a investigativa também não investiga nada, ou raramente investiga. Né? Nós temos aí um número infinito de crimes sem solução nenhuma, inclusive homicídios. No Brasil há milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de homicídios não esclarecidos. É um país difícil. Como uma tentativa de homicídio até de um presidente da República recente, que até hoje não se sabe, se diz, não, mas foi um maluco lá, um lobo solitário que tentou fazer besteira e ele é louco. Não é assim, mas como é que no dia seguinte, ou 2 ou 3 horas depois, tinha um batalhão de advogados caríssimos para defender o camarada, e não se chega e não conseguiu, e a investigação e o judiciário não consegue ter acesso ao celular do camarada. Mas esse tipo de coisa só alimenta essa nossa, que já não é, tu sabe que no meu caso já não é nem mais revolta em relação a toda a parte política, é aquela
Na verdade, você fica, não sei qual é, o que seria um bom termo, mas você cansa disso aí. Realmente se torna cansativo, e eu volto a dizer o que eu falei antes, que a gente tem que pensar no nosso mundo, naquilo que nos cerca. Mas nós podíamos mudar um pouquinho de assunto, que é menos pesado, é um pouco interessante, mas eu acho uma coisa importante, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. Você já ouviu falar dos mosquitos na Islândia? Você já ouviu falar disso aí? Islândia é um país que eu gostaria de conhecer. A Islândia é um país que tem mais ou menos... Lindíssimo. É um país insular, né? Lá perto da Groenlândia, que ele é mais ou menos do tamanho de Santa Catarina, né? Um pouquinho maior, eu acho. E tem 360 mil habitantes. Metade dos habitantes de Joinville. Que loucura. Né? E agora, se não me engano, mês passado ou nesse ano, foram descobertos por um pesquisador os primeiros mosquitos na Islândia que não existia. Mosquito, não mosquito de laboratório, nada, mosquitos selvagens. Foram descobertos 3 tipos de mosquitos, né? Num lugar onde só existem 2 lugares no planeta que não existe mosquito. Era essa região da Islândia com a Groenlândia e a Antártida. E agora os mosquitos chegaram lá. Ou seja, isso isso parece ser uma coisa pequena, né? Mas realmente a gente tem que dar importância para essa mudança climática, que talvez em alguns momentos tenha sido excessiva demais, mas está chegando aí a COP30, que é agora no mês que vem, né? E essas coisas vão vir à tona, né? E imagina, agora se tem música. Bom, nós estamos em novembro, estamos vivendo um frio ainda. Então a coisa não está muito certa. Agora tem um furacão Melissa, que dizimou várias partes, inclusive na Jamaica tiveram muitos óbitos, né? Coisa engraçada, é guerra para um lado, é problema climático para outro, é política interna. O que nos resta, Nato? O que nós temos que fazer para tirar um pouco desse peso da cabeça e viver bem? Não é muito fácil. Boa pergunta, hein? Não é muito fácil. Será que é conviver com os amigos? E é conviver com os amigos. Com a família? É viver o aqui e o agora. Porque o que é a depressão? É você ficar lamentando do passado, ter medo do futuro e não estar fazendo nada que te agrade no momento, no presente. Isso é que leva à depressão. Então, para você evitar a depressão, na minha modesta opinião, não sou da área médica, mas a experiência nos diz muita coisa ao longo do tempo, ainda que eu só tenho um pouco mais de 40 anos, né, Inês? É, pouquinha coisa. Pouquinho mais de 40. Mas o que eu percebo é que as pessoas estão deixando de viver o aqui e o agora. As pessoas deixando de viver o aqui e o agora só podem estar fazendo 2 coisas. Ou remoendo o passado, ou numa ansiedade do futuro que está sempre lá na frente. Porque o futuro é amanhã, mas quando chega amanhã, você está no presente e você está pensando no futuro, que é no dia seguinte. E isso é o principal da ansiedade. A depressão é muito em relação a remoer o passado, e a ansiedade é aquela expectativa do que vem no futuro, e como você gera aquela expectativa, você acaba não vivendo o momento. Né? Isso é uma coisa, deixa de viver um momento, seja sobre qualquer aspecto, que seja ler um livro, que seja ver um bom filme, tomar um café, que agora, como você falou antes desse negócio da gastronomia em Joinville, pensa em terra que tem cafeteria, né? Aqui virou a terra, ali na Otobem agora é cafeteria para qualquer lado, para tudo que é lado, dos melhores gostos, cafés maravilhosos mesmo, né? Então, eu acho que é isso, e Joinville nos proporciona uma qualidade de vida muito bacana em relação a isso, né? Em relação a esse equilíbrio entre você trabalhar, entre você ter um final de semana de diversão, entre você visitar os amigos. Ela é uma cidade grande, mas ao mesmo tempo as coisas são relativamente perto, né? Eu fico conversando, colegas que vieram trabalhar aqui, que eram de São Paulo, que a vida deles era o carro, né? 1h30, 2 horas para ir, 1h30, 2 horas para voltar, são 4 horas no dia, dentro de um carro, é uma vida completamente... E essa proximidade das coisas, a rapidez com que você sai de um lugar e vai para o outro, em Joinville, é que encanta as pessoas que vêm dos grandes centros. Porque a facilidade. E olha que no nosso ver, né, no nosso dia a dia,
que a gente viaja bastante, você viaja bastante, eu de quando em quando estou viajando, mas no nosso dia a dia nós estamos acostumados com as comodidades de Joinville. E muitas vezes, quando a gente fica algum tempo sem viajar, sem sair da cidade, e que a gente enfrenta um bloqueiozinho de uma rua, um congestionamentozinho de uns 10 minutos, a gente já Reclama. fica, puxa vida, que trânsito horroroso. Vai para a grande né? cidade. Vai para São Paulo ali, se fica ali naquela Tietê ali, fica 2 horas, como eu já fiquei uma ocasião, 2, 3 horas, aguardando a hora do rush, 3, 4 horas, você aguardando o tempo passar para chegar e aí ficar pensando, puxa vida, Que vem depois. que loucura, né? Que loucura. É isso, estamos nos aproximando, né? Não, do nós estamos nosso no tempo período ainda. Como é que nós estamos? Como é que nós estamos de tempo? 46. Ah, mas tem tempo ainda. Vamos ver o nosso Cidade Maravilha. Joinville Maravilha. Vamos ver? Vamos chamar? Vamos lá. Então, vamos com Joinville Maravilha. A Selbet é uma integradora de soluções, é muito mais completa, com soluções de software, impressoras, totens, notebook, desktops. É uma infinidade de produtos. Acho que a gente se consolidou como integradora de soluções e cada dia mais temos mais soluções para os nossos clientes. Nossa fábrica de etiqueta é composta por 9 linhas de produção, tanto da parte branca quanto colorida. Em 2022 produzimos 500 milhão de etiqueta. Estamos programados para 2023 produzir 1 bilhão de etiquetas e além da produção fazer a entrega, né, que é uma responsabilidade também da Selbet. Hoje o nosso principal diferencial foram as soluções tecnológicas que nós investimos, principalmente a parte de desenvolvimento do produto em si, da cadeia de produção, que é o software nosso, que é o Softs. Ele tem a capacidade de administrar a entrada, a saída, a distribuição e também a cadeia produtiva, né? E tudo isso integrado com o manager, integrado com o share e, consequentemente, isso é um diferencial. Por quê? Porque o cliente também pode ter acesso a essas informações em tempo integral, né? Então, esse é um grande diferencial nosso. A gente não tem nada voltado ao papel ou planilhas. Tudo isso está diretamente ligado ao sistema. Acho que é o grande diferencial nosso. A fábrica de etiqueta veio para o portfólio da Selbet através de uma aquisição. E nesses 2 anos, tivemos um crescimento de mais de 50% no faturamento. Com a nossa fábrica localizada em São Paulo, entregamos em todo o Brasil, inclusive em algumas regiões com entrega própria. Quando eu falo em etiqueta, eu estou dentro do mundo de captura de dados, de impressão térmica, que pode agregar muito ao valor do cliente. Então imagina que eu estou imprimindo, mas eu vou precisar de um leitor para ler essa etiqueta, de um coletor para fazer a separação dentro de um warehouse ou dentro de um estoque. Eu vou precisar de impressoras para imprimir essas etiquetas. Mas fora esse mundo também eu tenho computadores, eu tenho softwares. Então a gente tem convênio com empresas hoje que a gente incinera esse papel e a terra, né? Porque todos os materiais que nós trabalhamos são biodegradáveis, porém os materiais que não são recicláveis a gente faz a destinação correta. E a gente tem uma preocupação muito grande em desenvolver novos papéis que eles sejam reutilizáveis. Então a gente tem uma forte demanda agora da gente descobrir, né, para a gente ir atrás de um papel que ele seja eco e que a gente possa utilizar nas nossas operações para a gente buscar chegar num ponto melhor. E isso faz com que o cliente também entregue valor para o cliente deles. Então eu estou agregando valor no produto do cliente e o cliente está vendendo isso também. Hoje na fábrica de etiquetas da Selbet, a etiqueta com maior volumetria é a etiqueta que a gente chama de chip label. O que é a etiqueta de chip label? A etiqueta de postagem. Então, quando você faz uma aquisição através dos mercados de e-commerce, ou até mesmo uma postagem que vem pelos correios, ou até uma importação, essa é a etiqueta de postagem. Então, hoje, como um dos nossos clientes é o maior player do Brasil, então a gente consegue indicar que acredito que 50% das compras online tem uma etiqueta da Selbet, que é a etiqueta de postagem, que é onde vem o endereço, a forma de transporte daquela mercadoria e da onde saiu e para onde vai. Pode ser que você ainda não nos conheça,
mas você já teve contato com uma etiqueta fabricada aqui na fábrica de etiquetas da Selbet. Pois é, observou? Selbet, espetacular. Espetacular, parabéns à família Selbet, aos funcionários, as grandes empresas de Joinville passam por aqui no programa Os Donos da Voz. Fique ligado, porque semana que vem tem mais uma empresa maravilha por aqui. E, Neu, eu queria conversar contigo um pouquinho sobre um tema que você adora. Eu vou na tua casa, eu chego, tem uma criaturazinha assim peluda que corre atrás de mim, quer brincar comigo, ele fica dando volta na piscina e corre, eu brinco com ele, ele vai atrás. Como é o nome dele? O Mike. O Grande, Mike. um shih tzu. Um shih tzu, É um queridão. é um queridão, é um figuraço, o Maico. Mas eu quero trazer esse assunto realmente porque existe uma ideia de que o comércio pet, você sabe que o comércio pet, o Brasil hoje, num olhar mundial, o Brasil hoje é o país que tem o terceiro maior comércio pet do mundo. Primeiro, Estados Unidos, segundo, China, terceiro, o Brasil. Mas não é sobre o comércio que eu quero falar, quero só retratar a importância, a relevância também econômica dessa atividade. E envolve muita gente, tudo que é setor e tudo que é área. Nós temos, inclusive, um nosso queridíssimo amigo, o Cleverley, que é empresário da área, ou melhor, ele é profissional da área, porque ele tem uma clínica veterinária e atua em benefício, com o cuidado da saúde dessas criaturas maravilhosas. O tema que eu quero trazer para ti é excesso de muita gente com relação aos bichinhos, no sentido da humanização dos pets. Eu acho, pessoalmente, que os pets, você cuidar de um pet, faz muito bem para o cachorrinho, para o gatinho, enfim, para o bichinho, mas faz melhor ainda para você. Que essa relação que há entre o ser humano e o cachorro, você tem um retorno, essa troca, você tem um retorno fantástico. Agora, eu pessoalmente não tenho. A minha filha tem a Braminha. A Braminha que chegou pequenininha, agora já tá grandona, que é uma Golden Retriever. Golden Retriever, que é essa raça espetacular, é lindíssima. Então, a troca de afeto que a gente tem é maravilhosa, é um troço que faz bem para quem tem esses bichinhos maravilhosos. Agora, há um comentário de que pode fazer mal, porque especialmente para o cachorro. Porque quando você humaniza demais o cachorro, quando você não deixa ele fazer buraco na terra... Ele perde o instinto. Ele vai se humanizando. E essa humanização do cachorro, que é um outro ser, é de uma outra espécie, é absolutamente afrontosa ao jeitão dele, à natureza dele. Isso faz mal para o cachorro, para o gato, enfim, para qualquer bicho com que você esteja tratando ele dessa forma. Então, há uma preocupação de estudiosos da matéria, no sentido de que se equilibre essa situação, que é dar amor, troque amor com o bichinho, maravilhoso. Agora, o que não pode é você fazer com que ele perca este instinto, fazer com que ele não faça as coisas que deveriam fazer, e que faz bem, né? Fazer buraco na terra não é incomum, faz muito bem para o cachorro. Não é incomum que casais adotem no sentido de tragam esse pet para o convívio que todos têm, mas que torne esse pet um filho. Sim. Sem aquelas responsabilidades Sim. que são 24 horas com o filho, que você pode, se viajar, você larga o pet num hotelzinho, tudo, que é diferente.
Mas é que chama tanta atenção, porque parece que tem essa necessidade desse exagero. Às vezes eu vejo casais andando com um carrinho de criança, de Carro de bebê, bebê, e carro de dentro bebê. do carro de bebê tem um cachorro, mas deixa o cachorro caminhar, deixa o cachorro brincar, deixa o cachorro mijar, deixa o cachorro cheirar. Por favor. E aí, é dentro desse ponto... Agora, o ser humano, ele é pródigo nessas coisas, ele gosta de se sobressair, de inventar, aquilo é uma coisa... Vão a restaurante com carrinho. Sim. Isso é uma coisa louca, fica Eu difícil recebo, de entender. quando na internet a gente começa a olhar umas coisas, você começa a receber muito, né, essas coisas, né? Eu tenho recebido muito, porque eu adoro. Eu vejo cachorro e eu estou querendo ver, né? Tem um ator, inclusive famosíssimo internacional, um dos melhores atores de filme de comédia, Steve Martin. Não tem um único filme do Steve Martin que não tenha um cachorrinho. É verdade. Então ele adora cachorro. Já ouvi uma entrevista dele dizendo que adora cachorro. E ele é um baita de um ator. Mas essa relação é fantástica. O que não pode se fazer é deixar ou eliminar, proibir que o cachorro seja cachorro, Com certeza. né? Cachorro tem que ser cachorro, tem que fazer buraco, tem que estragar as coisas, tem que quebrar. Uma hora temos que trazer algum convidado para falar disso, né? Pois De repente o Cleverzão seria um bom pois convidado. com certeza, com certeza. Você vê, passou rapidinho o nosso programa e Mais a um gente está programa. encerrando mais um episódio do programa Os Donos da Voz, sempre com o apoio da Mosaico, Design Rochas, Suco Prates, o nosso querido Leozão, que hoje tem um Leozão. grande jogo. Curumim, o Dr. Neto da Clínica de Especialidades, que é dermatologista, Alquimia, que que nós estamos há falando pouco, do Clever, e da Icon, A Icon do Backup Online. Adriano, que é o nosso E hoje- Villeroy, E hoje não vamos esquecer dos nossos amigos da Volk, da Volk. Boa. que são grandes amigos, Grandes amigos. e eles sabem que estão sempre no nosso coração. E eles reclamam né, que a gente eles não falou reclamam. deles ainda, hein? O Lelo e o Mourão. É. Mas a gente vai falar e vai falar muito deles, vamos colocar também a Volk aqui, mas na verdade é a Volk que faz tudo isso, né? A Volk claro. é Aliás, a nós- agência de publicidade mais importante de Joinville, com Nós certeza. temos que enaltecer que a principal agência de publicidade de Santa Catarina é a Volk, que é também de Joinville. E Neu, Obrigado. agradeço a parceria. Da mesma forma. Foi muito bom estar Até a contigo. próxima. Até a próxima. Até a próxima. Os E donos viva da os voz. donos da voz.